Eu preciso da sua atenção agora. O que está acontecendo neste momento é espiritual, é invisível aos olhos naturais, mas tem efeitos imediatos sobre a sua carne, sobre seu corpo, sobre os seus ossos. Há um movimento acontecendo nos céus que não espera por mais um pedido seu. Ele já começou. Enquanto você escuta esta voz, enquanto cada palavra toca seu coração, eu estou liberando aquilo que os médicos não puderam prever. Eu mesmo desci ao seu presente. O Espírito que move montanhas entrou no ambiente onde você está e declarou: hoje é o dia do milagre imediato para a sua saúde. Não espere o final da mensagem para entender. Permaneça aqui. Eu estou falando contigo. Se você parar agora, você perde o que já está sendo derramado. Ouça até o último segundo, porque a bênção não virá depois. Ela está vindo agora, enquanto cada frase penetra no seu espírito. E se esta palavra está te alcançando, compartilhe. Leve adiante. Não guarde apenas para si. É urgente. Inscreva-se, fique por perto. Esta é sua conexão com a fé que transforma. Curta, comente, mas acima de tudo, permaneça. Porque este é o momento da virada. Você já suportou mais do que o necessário. O tempo tem sido duro com seu corpo, com seus ossos, com seus movimentos, com sua disposição. Você tenta manter a força por causa de quem depende de você, por quem você ama. Mas eu conheço o que acontece quando ninguém está olhando. Conheço os remédios que você toma escondido, os exames que te fizeram tremer, as noites em que o sono não chegou porque o medo de um diagnóstico crescia silenciosamente. Hoje, eu não estou te pedindo para crer. Eu estou te dizendo que já enviei. A ordem foi liberada do trono. O toque do Espírito já se moveu no seu sangue, na sua circulação, na sua mente, nas articulações que doíam, nos órgãos que falhavam. O milagre para a sua saúde não é uma promessa futura. Ele já está no seu ambiente. Já foi liberado no mundo espiritual e está agora quebrando cadeias que nem você sabia que existiam. Você se acostumou com a dor. Aprendeu a sorrir para os outros mesmo quando sentia que algo estava errado dentro de você. Fingiu que estava tudo bem por causa da rotina, por causa dos compromissos, por causa das pessoas que precisam de você. Mas eu nunca fingi que te amava. Eu nunca me acostumei com sua dor. Eu não aceitei seu sofrimento como parte do plano. E por isso, hoje, eu interfiro. Como Senhor sobre tua história, eu coloco minha mão sobre a área afetada agora. A dor que vinha em ondas, os cansaços sem explicação, as pontadas que você ignorava por medo do que poderia significar. Tudo isso está sendo tocado pelo fogo do meu espírito agora. E o que antes te enfraquecia vai se tornar testemunho. O que antes drenava tua energia vai se tornar motivo de adoração. Você ainda vai se surpreender com a leveza que sentirá nos próximos dias. Porque o toque não foi simbólico, foi eterno. Quantas vezes você suspirou pedindo apenas um dia de paz no seu corpo? Quantas vezes você desejou uma trégua, uma pausa da rotina de remédios, das consultas marcadas com medo, dos olhares preocupados de quem te ama, mas não sabe o que dizer? Eu ouvi sem que você precisasse dizer. Antes que sua palavra chegasse à sua boca, eu já conhecia seu clamor. Por isso, não será do seu jeito, mas será no meu tempo. E o meu tempo é agora. Sinta o ar ao seu redor. Algo já mudou. Aquilo que o inimigo tentou esconder, atrasar, manipular, já não pode mais te deter, porque o decreto foi emitido nos céus e ninguém pode revogar aquilo que eu assinei com meu sangue. Seu corpo é templo. E hoje eu limpo esse templo, eu restauro, eu renovo, eu refaço. Do alto da cabeça até a planta dos pés, nenhuma célula escapa da minha autoridade. Nenhuma enfermidade é maior do que o nome que te chamou para viver. Não pense que eu te deixei no silêncio enquanto você sofria. Cada dor que atravessou seus dias foi anotada no livro da vida. Mas o tempo da espera terminou.
O que antes parecia um ciclo interminável de sintomas, exames, suspeitas, será agora interrompido por um diagnóstico divino: saúde, plenitude, cura. Eu não precisei da permissão dos médicos. Eu não esperei confirmação dos exames. Eu sou o Alfa, o médico que nunca perdeu um caso. Eu sou aquele que sopra vida nos ossos secos. E hoje eu sopro em você. Receba esse sopro, não com medo, não com dúvida, mas com a certeza de que se eu prometi, eu cumpro. Você vai lembrar deste dia como o marco onde tudo começou a se transformar. Vai olhar para trás e perceber que foi exatamente aqui que a luz rompeu as trevas e seu corpo respondeu a um toque eterno. Você carrega sobre si responsabilidades que ninguém imagina. Cuida de pessoas, administra problemas, resolve tudo o que pode. Mas quem cuida de você? Eu. Sempre fui eu. E é por isso que não deixei que o mal se alastrasse mais. Porque eu conheço o coração que pulsa dentro de você. Um coração que às vezes acelera por preocupação, que pesa por angústia, que enfraquece por sobrecarga. Hoje, esse coração está sendo renovado. Eu não apenas curo a enfermidade, eu curo a origem, a raiz, o que começou em lugares profundos, ocultos, silenciosos. Eu estou tocando agora, e ninguém pode impedir. Não é placebo, não é emocional, é divino, sobrenatural, visível em breve, mas real agora. Eu toco para transformar. Não para aliviar por um tempo, mas para mudar para sempre. Você é testemunha de algo que muitos não entenderão, mas que todos verão. E quando perguntarem, você dirá: foi Deus, foi agora, foi real. Você já passou por estações que pareciam não acabar, dias longos demais, noites que insistiam em não ter fim. A dor não batia à porta com educação. Ela invadia sem pedir licença. Mas agora, quem invade é a glória, a presença. O Espírito Santo que não chega com diagnóstico, mas com destino. Eu entrei onde ninguém entra. Nas células, no sistema nervoso, no sangue, nos tecidos, nos pulmões, na mente. E a ordem foi dada: tudo o que não nasceu de mim será retirado. Tudo o que o inimigo tentou usar para te cansar será revertido em vida abundante. É por isso que hoje seu corpo começa a responder de forma diferente. Você sentirá energia onde havia exaustão, clareza onde havia confusão, descanso onde havia tensão. Porque onde meu espírito entra, tudo é refeito. E eu entrei. Entenda isso, receba isso, viva isso. O milagre foi liberado. O céu tocou a terra agora. Seu nome foi mencionado no céu. Não entre tantos, mas como único, como alguém amado demais para continuar sendo alvo do desgaste, da enfermidade, do enfraquecimento progressivo. Eu te vi acordar cansado. Eu te vi tentando continuar mesmo quando o corpo gritava por socorro. Mas agora quem grita é o céu. Grita cura. Grita liberdade, grita restauração. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não foi o algoritmo, foi o agendamento divino. Esta mensagem chegou a você porque eu queria que soubesse. A espera terminou, o tempo novo começou. E ele não será marcado por medicamentos, por tratamentos dolorosos ou pelo medo dos sintomas que voltam. Ele será marcado por paz, por vigor, por leveza. Você voltará a fazer coisas simples com alegria, caminhar, sorrir, respirar fundo sem desconforto. Não porque o corpo decidiu melhorar, mas porque o Criador decidiu intervir. Não é exagero, é cumprimento, é resposta, é presença. Esta voz que você ouve agora está te revelando aquilo que muitos só verão depois. Mas você, eu escolhi para viver agora. E quando essa cura for notada, haverá quem diga que foi sorte, que foi fase, que foi resistência natural. Mas você saberá. Você saberá que foi o Espírito que chegou antes da crise,
que curou antes do agravamento, que transformou antes da piora. Você saberá que foi nesta exata hora, neste exato momento. Guarde isso. Há um milagre circulando em seu sangue agora. Há um toque que rompeu barreiras. Há uma presença que cancelou diagnósticos. Você não é o que sente. Você é o que eu liberei. Você não é o que os outros temem. Você é o que eu estou curando. E isso não tem volta. O que foi tocado por mim não volta ao estado anterior. Ele é feito novo. E novo será tudo que vier depois disso. Você não imagina o que acontece quando eu decido tocar um corpo com a autoridade do céu. As células obedecem, os órgãos se alinham, os sistemas se ajustam. Nada resiste à minha voz quando ela declara cura. Eu não preciso negociar com a dor, eu a desfaço. Não dependo do tempo, eu o redimo. Quando libero a ordem, nem mesmo os efeitos do que passou continuam. Eles são revertidos. E hoje, esta reversão já começou dentro de você, ainda que seus olhos não vejam. Eu conheço a rotina que te desgasta, os compromissos que não podem ser adiados, as pessoas que dependem da sua presença, o esforço para não demonstrar fraqueza. Eu vejo quando você se levanta mesmo com o corpo dizendo o contrário. Eu sei o que te esgota, o que esconde, o que tolera. Por isso, a cura que eu liberei não é superficial. Ela vai onde os exames não alcançam, onde nem você sabia que precisava. É transformação completa, definitiva e profunda. Muitas vezes, você acreditou que seria assim mesmo até o fim, que aprenderia a conviver com a dor, com a limitação, com a sensação constante de estar à beira de um colapso. Mas eu nunca aceitei isso como seu destino. Hoje, eu quebro esse ciclo com a força da minha palavra. O que te prendia ao cansaço, à lentidão, ao medo silencioso, está sendo desfeito. Você viverá dias que não lembram em nada os anteriores, porque eu não faço ajustes. Eu crio tudo de novo. Você vai se surpreender com a leveza, com a disposição que retornará aos seus dias, com a força nas pernas, a firmeza nas mãos, a estabilidade na mente. Eu não apenas removo sintomas, eu restauro identidade. Eu devolvo o que foi tirado. E quando alguém te perguntar o que aconteceu, você não terá outra resposta senão esta: o céu tocou minha saúde. Se você crê nisso, escreva aqui abaixo com fé: Deus está reestruturando meu corpo pela sua palavra. E ele lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Lucas 18, 42, 43. Isso não foi apenas uma história antiga. É o que está acontecendo agora. Você está ouvindo esta palavra porque o mesmo Jesus que curou o cego de Jericó, hoje entra na sua realidade com o mesmo poder, a mesma compaixão, o mesmo toque que muda tudo. Nada é simbólico, tudo é real. E tudo está acontecendo enquanto você permanece atento à voz que te chama. Não pense que tudo isso é emocional. Não se trata de motivação temporária. O que você está recebendo agora é um despertar espiritual que reflete no físico. É a presença do Espírito agindo em camadas que nenhuma medicina alcança. Aquilo que era crônico, resistente, invisível até para os aparelhos, hoje está sendo confrontado pela glória. O que era difícil de explicar, agora será impossível de negar. Sua saúde será testemunho visível da força que vem do alto. Eu entrei onde ninguém mais entra, onde a dor era silenciosa e antiga, onde a rotina te fazia esquecer que aquilo não era normal. Eu fui lá, porque eu te amo de forma prática, e o meu amor cura, o meu amor desintoxica, renova, reestrutura. Eu não assisto ao seu sofrimento de longe, eu me movo em seu favor, e quando eu me movo, tudo se curva à minha vontade, até o que era incurável, até o que te fizeram acreditar que seria para sempre. Hoje, uma nova temporada está começando para você, uma temporada onde acordar não será mais um peso, mas uma alegria.
onde não será mais necessário disfarçar a exaustão ou se esconder atrás de sorrisos forçados. Você se reconhecerá em um corpo restaurado, em uma mente clara, em um espírito renovado. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque a promessa foi ativada. E quem ativa sou eu. E o que eu ativo, ninguém cancela. Enquanto você escuta, algo invisível se movimenta no invisível. Não é só uma emoção, é um sinal, uma ação do Espírito que atua no agora. Você será tomado por uma certeza que não vem da razão, mas da fé. E essa fé será como uma chama acesa no seu interior, que não se apaga com relatórios, com diagnósticos, com palavras humanas. Essa fé é o selo de que o céu entrou no assunto da sua saúde. E quando o céu entra, não há espaço para mais nada. Você vai lembrar deste momento. Não como mais um vídeo que passou, mas como o instante exato em que algo mudou para sempre. Vai lembrar das palavras que pareciam vir direto ao seu encontro, porque estavam vindo. Eu te localizei no meio de uma multidão. Eu olhei com detalhes, eu agi com precisão. Você não foi apenas alcançado por uma palavra, foi marcado por um milagre, e esse milagre será visível, notável, inegável. Seu corpo será reprogramado pela graça. Aquilo que estava desregulado, inflamado, comprometido, será refeito por dentro. Você sentirá isso, não em uma explosão emocional, mas em pequenos sinais que confirmam que algo começou e continuará. A cura já foi liberada, mas ela também é progressiva. Cada dia trará um novo sinal, uma nova confirmação, uma nova paz. Você vai dormir diferente, vai acordar diferente, vai viver diferente. Nada que eu faço é temporário, e nada que eu começo termina pela metade. Eu completei obras maiores, e hoje esta é a sua vez. O que começou como um desconforto, hoje se encerra como um testemunho. O que era preocupação, hoje se transforma em paz. O que te fazia temer o amanhã, agora é razão para celebrar o presente. Eu toco, eu transformo, eu estabeleço. E o que eu estabeleço, permanece. Está escrito no céu. E agora se cumpre na terra. Você já segurou lágrimas por causa da dor. Já tentou manter o controle para não preocupar os que ama. Já ignorou sintomas para não se desesperar. Mas eu conheci tudo, mesmo o que você escondeu de si mesmo. E hoje eu venho não apenas te aliviar, eu venho restaurar, porque a sua saúde é parte do meu plano. E em meu plano não há espaço para ciclos eternos de sofrimento. Hoje o ciclo muda, e o que vem agora é novo, pleno e duradouro. Enquanto você respira, há um toque sendo aplicado, um renovo sendo liberado. Algo que não depende do que você sente agora, mas do que eu já declarei sobre você. Sua saúde está sendo revestida, seu corpo está sendo fortalecido, sua mente está sendo alinhada. Não é exagero, é a verdade sendo manifesta. É o poder saindo da palavra e se tornando realidade. Fique atento aos detalhes, porque até o que parecia pequeno será sinal da minha presença. Você não precisa convencer ninguém, não precisa explicar, só precisa viver, porque o testemunho que eu estou construindo em você não será com palavras, será com vida, com vitalidade, com a beleza de um corpo que voltou a responder ao Espírito, a uma mente que voltou a ter clareza, a uma alma que voltou a descansar. Você experimentará o que muitos apenas ouvem, sentirá o que muitos apenas desejam. Porque eu escolhi te alcançar agora. A cura que eu liberei não é frágil, ela não se desfaz com o tempo, não se anula com dúvidas, ela é sólida, permanente, inabalável. E é assim porque não vem da terra, mas do céu. Não foi produzida por esforço humano, mas por intervenção divina. O que eu comecei, ninguém desfaz. O que eu toquei, ninguém corrompe. Você viverá com a certeza de que seu corpo agora é templo limpo, saudável, renovado.
e essa certeza será como um escudo para os dias que virão. Se esta mensagem está alcançando seu coração, escreva abaixo com fé: eu creio no toque de Deus na minha saúde. Suas palavras selam o que sua alma já reconhece. O céu está se movendo em sua direção, e nada poderá impedir. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 6. É promessa, e hoje ela se cumpre sobre você com intensidade. Você já viu o que é viver limitado? Já viu o que é depender dos outros? Já sentiu o peso de não conseguir mais realizar o que fazia com facilidade? Mas esse tempo não volta. Ele termina aqui. Eu te devolvo liberdade. Eu te devolvo mobilidade. Eu te devolvo a autonomia que parecia perdida. Você vai voltar a caminhar como quem tem propósito, como quem foi erguido por uma mão que ninguém vê, mas que nunca falha. E essa mão te levantou agora. Você foi visitado por uma graça que vai além do entendimento. Algo mudou dentro de você enquanto ouvia esta mensagem. Algo profundo, que não se desfaz com o passar das horas. É como se o próprio céu tivesse respirado sobre sua existência. E foi isso mesmo. Eu soprei, eu entrei, eu fiz. E agora, seu corpo se lembra que foi criado para viver, não para apenas resistir. Criado para vencer, não para apenas aguentar. E essa memória será restaurada. Você viverá dias tão diferentes que sua mente buscará explicações. Mas não se preocupe em entender. Apenas receba. Confie, caminhe, porque aquilo que eu faço é perfeito, e perfeição não precisa de justificativa. Precisa apenas ser celebrada. Sua saúde será celebrada. Por você, pelos seus, por todos que souberem o que você viveu. E quando isso acontecer, você saberá: foi Deus, foi agora, foi eterno, foi incontestável, foi amor. Agora o céu está em silêncio porque já falou tudo o que precisava. O que resta agora é viver o que foi dito. E você viverá. Porque nenhuma palavra que sai da minha boca volta vazia. Tudo que eu prometi, eu cumpro. E tudo que eu cumpro permanece. Sua saúde foi tocada por eternidade. E quem foi tocado pelo eterno nunca mais vive como antes. Nunca mais volta para trás. Nunca mais teme o amanhã. Porque o amanhã já foi vencido no hoje. Quando eu liberto alguém da prisão invisível da enfermidade, não apenas alivio dores, eu restauro sonhos. Sonhos que foram deixados de lado por causa do cansaço, dos limites do corpo, das noites mal dormidas. Muitos abandonaram planos por não acreditarem mais que teriam forças. Mas agora, com esse toque divino, o fôlego retorna. A vitalidade se restabelece e com ela a esperança de viver mais do que os dias permitiram até aqui. Você foi chamado para florescer outra vez. Este renovo que começa dentro de você será notado. Não por um brilho no rosto, mas pela disposição renovada que vai se manifestar em ações simples. Levantar com mais facilidade, respirar com mais leveza, se concentrar sem aquele peso mental constante. É nesses detalhes que você perceberá a grandeza do que eu fiz, porque o milagre não se limita ao extraordinário, ele se manifesta no cotidiano, e cada dia trará um novo sinal de que tudo mudou. Não se compare com ninguém. Não se pressione para explicar o que está acontecendo, apenas sinta. Permita-se viver com leveza, sem medo de recair, sem receio de se frustrar de novo. Quando eu coloco minha mão, eu sustento o processo. O que antes exigia vigilância constante, agora será guiado por paz. Paz no corpo, paz na alma, paz nos pensamentos. Porque toda cura que vem do alto traz equilíbrio. E este equilíbrio será seu novo ponto de partida. Você pode até não entender como tudo mudou tão de repente, mas confie, há coisas que o céu faz que não cabem em fórmulas. Milagres não seguem padrões, eles seguem amor.
e o meu amor te alcançou de uma forma que rompeu barreiras. Entrou nos lugares fechados que nem a medicina consegue tocar e reverteu diagnósticos. Você vai notar, vai sentir, vai testemunhar, porque eu sou fiel àquilo que prometo e tudo que toco se transforma. Enquanto muitos ainda esperam por dias melhores, você já está vivendo o início de algo novo. Não com base no que sente, mas com base no que eu declarei. Porque a fé não depende de sensação, mas de convicção. E a convicção que eu plantei em você será suficiente para manter o foco. Seus olhos verão o cumprimento, seus pés pisarão em terrenos de liberdade. Seu corpo responderá à minha presença com força e resistência. O novo já está em curso, você está sendo refeito por dentro. Uma reestruturação invisível, mas poderosa. O que antes falhava em silêncio agora se renova em silêncio. O que antes cansava está se fortalecendo. E ainda que ninguém veja, eu vejo. Porque fui eu quem comecei essa obra. Você foi escolhido para manifestar essa cura, não apenas como alívio pessoal, mas como sinal para os que duvidam que o céu ainda intervém. E eu intervino, e o testemunho será completo. Escreva aqui abaixo com fé: Deus está reconstruindo minha saúde dia após dia. Declare com coragem aquilo que já começou a se cumprir. Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Foi isso que eu disse a Jairo antes de ressuscitar sua filha. E é o mesmo que digo a você. Não tenha medo, não recue, não desconfie. O que pareceu impossível está sendo revertido. A cura está vindo à tona. Seu corpo já responde à ordem que dei. E nada será como antes. A vida pode até ter te acostumado a sobreviver com o mínimo de energia. Mas eu não te criei para sobreviver. Eu te criei para viver em plenitude. E hoje eu restauro não só o corpo, mas a capacidade de sonhar com liberdade, com viagens, com abraços, com dias sem dores, com manhãs cheias de disposição. Você não viverá mais em função dos limites que te impuseram. Agora é tempo de crescer de novo, de andar sem se arrastar, de se reconhecer inteiro. Você passará a ver graça nos pequenos detalhes. Sentirá prazer nas tarefas simples que antes pareciam pesadas. A dor que te fazia parar agora dará lugar ao ânimo que te impulsiona. Não há exagero nisso. Há verdade. Porque toda vez que eu decido curar, eu devolvo o sentido. E o sentido da sua saúde não será mais resistir. Será desfrutar, caminhar em paz, sorrir sem fingir, respirar fundo com gratidão, sabendo que cada batimento é renovado por mim. Seu corpo será sinal de algo que começou no espírito, porque nada físico se mantém se o interior estiver em ruínas. Por isso, antes de tocar sua carne, eu toquei sua alma. Curei frustrações, mágoas, medos que você nem sabia que carregava. E essa cura interior agora começa a refletir por fora, como um espelho que antes estava embaçado e agora começa a mostrar a imagem verdadeira, a imagem de alguém restaurado, inteiro, de pé. Você vai lembrar de como era difícil encarar o dia, de como seus movimentos estavam limitados, mas esse tempo serviu para provar que o poder não está em fórmulas, mas em fé. Hoje você é a resposta que alguém precisa. É a lembrança viva de que o céu não se cala diante da dor, que ainda há milagres, que ainda há recomeços e que cada célula do seu corpo agora carrega esse testemunho. Sua pele, seu sangue, seu ritmo, tudo em você já foi tocado. Muitas pessoas ao seu redor vão se perguntar o que aconteceu. E você não precisará fazer longos discursos, bastará viver. Porque a evidência da cura não estará só na sua aparência, mas na sua alegria, na sua disposição, no seu silêncio confiante. Você terá paz no andar, no falar, no respirar. Paz de quem sabe que algo maior tomou o controle. E essa paz será sua arma, sua força, seu descanso. Você está começando a viver o que muitos só pedem. A sua jornada
não terminou. Ela está apenas começando em um novo capítulo. E esse novo não será de limitações, mas de superações. Você vai realizar o que havia engavetado, vai fazer planos, vai cuidar de quem precisa de você com mais força, porque eu não só te curei, eu te reenviei, te reposicionei, te restabeleci. E a partir daqui, você vai perceber como tudo começa a se alinhar. O corpo, a mente, os relacionamentos, os sonhos, tudo. Hoje, mais do que nunca, eu quero que você respire fundo. Não como quem teme o que vem, mas como quem celebra o que chegou. Este não é um alívio passageiro, é uma mudança permanente. Um novo modo de viver, de se enxergar, de se cuidar. Porque agora você entende que seu corpo é um presente, um templo, um canal. E como canal, ele será usado para abençoar. A cura que você recebeu será instrumento para levantar outros. Cada novo dia será um lembrete do que eu fiz. Você perceberá como até seu sono se torna mais tranquilo. Como a ansiedade cede espaço para o descanso. Como seus pensamentos desaceleram, porque eu não curo apenas o físico. Eu envolvo tudo, o corpo, a mente, o espírito e tudo que está envolvido por mim vive em ordem, em paz, em propósito. Você sentirá essa ordem. Viverá essa paz, caminhará com esse novo propósito. Não questione como isso será sustentado. Apenas lembre-se de quem começou. Eu não inicio um milagre para deixá-lo pela metade. Eu sou aquele que vê o fim desde o começo. E já vi sua história terminando com honra, com saúde, com vitalidade. Você viverá para cuidar, para servir, para amar. Não como quem se arrasta, mas como quem foi levantado. E ninguém poderá duvidar disso, porque tudo em você estará cheio de vida. Se você sente que esta palavra está te alcançando, declare com fé nos comentários. Eu sou prova do toque de Deus na terra dos viventes. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Você não esperou em vão. A resposta chegou. E não em parte, mas em plenitude. O tempo da angústia foi encerrado. A página virou. E nesta nova fase, seu corpo será como árvore plantada junto às águas. Você verá que suas forças não estavam no que você fazia, mas em quem te sustentava. E agora, com esse entendimento, até sua postura mudará. Você andará com confiança, se expressará com segurança. Não mais como alguém fragilizado, mas como alguém tocado por um Deus que ainda faz milagres. Seu olhar será diferente. Sua presença terá outra frequência. Porque quem é curado por mim carrega algo que não se explica, se vive. Muitos não entenderão o que aconteceu, mas você entenderá. Porque cada detalhe do que foi dito hoje chegou até você com precisão. Não foi acaso nem coincidência, foi cuidado. E esse cuidado não termina aqui. Ele segue com você, nos seus passos, nos seus dias, nas pequenas escolhas. Agora você sabe que não está sozinho e que tudo o que sofreu não foi em vão. Serviu para mostrar que o céu ainda responde e que essa resposta é viva. Prepare-se para os reencontros que a saúde te permitirá viver, para os lugares que voltará a visitar, para os abraços que dará sem receio, para os momentos de silêncio que serão cheios de gratidão, porque agora você tem consciência do que recebeu. E essa consciência fará você valorizar cada segundo. Você não vive mais como antes, não com o mesmo ritmo, nem com os mesmos limites. Você vive com um novo entendimento. Nada do que eu faço é passageiro. O toque que dei foi definitivo. Não há como voltar ao que era. O velho ficou para trás. Você segue com uma nova consciência do seu corpo, do seu tempo, da sua fé. Cada passo agora é conduzido por essa presença que cura, que fortalece, que guia. A presença que entrou, ficou e transformou. E você, com seu corpo restaurado, será a lembrança viva de que o impossível cede diante do meu querer. Cada passo seu
a partir de agora, será guiado pela consciência de que foi levantado por um propósito. Não apenas para viver dias melhores, mas para viver com sentido. A dor que tentou te paralisar foi vencida. O diagnóstico que ameaçava seu ânimo já não tem mais o mesmo peso. A medicina pode registrar avanços, mas a raiz do milagre está no invisível. Está naquele instante silencioso em que eu, o Senhor, declarei que era hora de recomeçar com saúde. Eu não toquei apenas o que estava fraco. Eu toquei o que estava cansado de lutar, porque sua resistência já estava chegando ao limite. Os dias vinham passando e o corpo não respondia como antes. A mente ficava confusa. O espírito em silêncio. Mas dentro desse silêncio, eu me manifestei. E agora, aquilo que te consumia está perdendo força. Você perceberá que o que antes dominava, hoje está sendo dominado. Porque eu trouxe ordem onde havia caos. Havia uma exaustão que não se explicava, um cansaço que parecia não ter causa definida. Dormia, mas não descansava. Caminhava, mas não se sentia presente. Fazia o possível, mas o corpo não correspondia. Era como se algo interno estivesse desligando devagar. Mas hoje, algo acendeu. Foi como se o interruptor do céu iluminasse novamente a vitalidade que parecia perdida. E essa luz começa a invadir os cantos esquecidos da sua saúde. Se você chegou até aqui, saiba, foi conduzido. Nada te trouxe até esta mensagem por acaso. O tempo, o ambiente, a necessidade, tudo convergiu para esse momento. Porque eu quis falar com você de forma íntima, direta, precisa. E agora, quero que sua boca declare o que sua alma entendeu. Eu estou vivendo um recomeço com a marca de Deus em cada detalhe. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Sua resposta foi liberada. O céu não apenas te ouviu, ele te cercou. Tudo agora será guiado por essa certeza. Você não será mais refém da insegurança. Vai fazer planos sim. Vai dizer sim para convites que antes recusava por causa do medo. Vai confiar mais no seu corpo, porque agora ele carrega algo novo. Não é só uma promessa, é realidade. E essa realidade vai crescer. Você verá os frutos de cada palavra que foi dita aqui. Palavra que cura, que restaura. Você está voltando a sonhar acordado, a se imaginar em lugares que antes pareciam distantes demais, a projetar experiências novas, rotinas mais leves, momentos felizes com quem ama, porque a saúde que te dei não é para isolamento, é para reconexão, para encontros, para celebração. O tempo de se esconder acabou, o tempo de se limitar também. Agora você foi liberado, e quem é liberado por mim não vive mais debaixo de condenação ou medo. Mesmo quando o dia terminar e o silêncio da noite chegar, lembre-se, eu continuo cuidando. A cura que liberei não dorme. Ela segue agindo enquanto você descansa. Cada noite será uma etapa do processo, e cada manhã será um novo sinal. Fique atento, observe. A beleza da vida vai começar a se mostrar até nas pequenas coisas, porque agora até o simples se tornará especial. E tudo isso é reflexo de quem foi renovado por amor. Você vai acordar em breve e perceber que algo mudou. Não será apenas a ausência da dor ou o fim do incômodo que te acompanhava há tanto tempo. Será como se o próprio ar tivesse mudado. A atmosfera ao seu redor ficará mais leve, como se a sua casa, seu quarto e até seu corpo estivessem respirando alívio junto com você. Isso não é sugestão, é realidade espiritual se manifestando. Eu liberei um novo tempo e você está começando a habitar nele. Os que te viram fraco vão te ver forte. Os que pensaram que você não teria mais fôlego para continuar, verão você se erguendo com estabilidade. Porque agora sua força não vem apenas de dentro, ela vem do alto.
É uma fonte que não seca, um fluxo constante de renovo. E por mais que haja dias desafiadores, eles não terão mais o poder de te dominar. O que te dominava antes perdeu autoridade, e o que te sustenta agora é eterno. Você não vai mais evitar os espelhos. Não vai mais se envergonhar da sua imagem cansada. Vai olhar para si com mais ternura. Vai entender que cada marca conta uma história. E a nova história que começa agora será escrita com saúde, vitalidade e paz. Nada será como antes. Seu corpo vai refletir a esperança restaurada. Sua postura será diferente. Sua presença será leve. E as pessoas vão perceber isso mesmo sem você dizer uma palavra. Existe algo invisível se movendo em você. E mesmo que você não entenda tudo, é importante que confie. Porque o que estou fazendo tem um tempo certo para florescer. Eu não estou curando apenas por fora. Estou reconstruindo de dentro para fora. E quando algo é refeito por dentro, o brilho que aparece fora é inevitável. Você será como uma luz que se acendeu depois de muito tempo apagada. E essa luz vai atrair novas possibilidades. A sua saúde vai influenciar os seus relacionamentos. Quando o corpo está bem, a mente se organiza. Quando a mente se equilibra, as palavras fluem com mais gentileza. As decisões ficam mais claras. Os conflitos se dissolvem mais rápido. Você vai perceber como tudo começa a caminhar melhor. Porque quando eu toco um corpo, eu também organizo o que está ao redor dele. E o ambiente que te cerca sentirá os reflexos da sua cura. Não se assuste se, nos próximos dias, você se sentir mais sensível. Isso é parte do processo. O corpo que antes resistia, agora se permite sentir. E sentir é essencial para curar por completo. A emoção que vier será como água purificando as áreas que estavam endurecidas. Deixe vir. A sensibilidade não é fraqueza, é sinal de que a vida está voltando ao normal. Você não foi feito para viver no automático. Foi feito para viver com intensidade. Você que por tanto tempo cuidou dos outros, agora será cuidado pelo meu espírito. Não como um paciente indefeso, mas como alguém que recebe tratamento de excelência. Porque o que eu estou fazendo não é superficial, é completo. Eu olho para a sua saúde com a mesma seriedade com que olhei para seus sonhos. E o que estou construindo em você hoje será notado até por quem nunca acreditou que o invisível pode curar o visível. Escreva aqui com coragem. Eu recebo a restauração completa que vem do céu. Essa declaração é um passo de fé, e o céu responde a cada passo que você dá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 2, 3. Esta é a promessa que se cumpre em você, palavra por palavra, e ela não voltará vazia. Seu corpo começa a reaprender o que é leveza. Caminhar sem dor, respirar sem esforço, esticar os braços sem tensão. Tudo isso será redescoberto. Como uma criança que dá os primeiros passos, você voltará a experimentar o prazer do simples. Isso trará de volta algo que o tempo tentou roubar: o encantamento com a vida. E quem vive encantado caminha mais leve, fala com mais doçura e inspira quem está ao redor. Esse será seu novo reflexo. Você começará a notar que coisas que antes te sobrecarregavam já não causam tanto impacto. O que parecia um peso insuportável agora parece menor. Isso não é ilusão, é força sendo restaurada. A fé que te renova está alcançando até as partes da sua rotina que pareciam impossíveis de enfrentar. Você vai conseguir administrar tudo com mais serenidade. Não porque o problema sumiu, mas porque a graça está te capacitando com equilíbrio. Há um tempo atrás, você pensava que precisava apenas de um milagre físico.
mas agora está percebendo que o que mais precisava era reencontrar sua essência. E ela estava escondida atrás da dor, da luta constante, da exaustão. Hoje, você se reencontra. E se reencontrar é mais precioso que apenas ser curado. Porque a cura verdadeira acontece quando nos vemos como fomos criados para ser, livres, inteiros, disponíveis para amar e viver em plenitude. Aqueles que te veem forte nem sempre sabem da sua trajetória, mas eu sei. Sei das noites em que você teve medo de dormir por não saber como acordaria no dia seguinte. Sei do esforço para não demonstrar fragilidade. Sei do cuidado com todos, mesmo quando você precisava ser cuidado. E por conhecer tudo, eu decidi intervir. Não porque você implorou, mas porque eu amo agir quando a força parece ter acabado. É ali que o meu poder se revela maior. Você não vai mais viver tentando administrar sintomas. Agora você vai viver cuidando daquilo que foi restaurado. A diferença é imensa. Antes, você sobrevivia tentando evitar que as dores aumentassem. Agora, você vai andar com confiança, fortalecendo a saúde que eu te dei. Isso mudará até sua rotina. Você terá mais ânimo ao acordar, mais foco durante o dia, mais gratidão ao deitar. Cada ação simples será marcada pela consciência da nova vida. Existe um tempo certo para tudo, e o tempo da enfermidade chegou ao fim. O que se inicia agora é o tempo da reconstrução, de colher os frutos que foram semeados com lágrimas. Você vai se surpreender com os retornos inesperados. Convites, oportunidades, encontros. Tudo isso será como confirmação de que o tempo novo chegou. E você será tomado por uma gratidão silenciosa que não precisa de palavras. Porque a paz que se sente é maior que qualquer explicação. Você será lembrado de tudo que suportou, mas não com dor. Será com admiração. Você olhará para trás e entenderá que foi fortalecido sem perceber, que aguentou mais do que imaginava, que teve ajuda mesmo nos dias em que achava estar só. E esse reconhecimento te tornará mais generoso, mais compreensivo, mais presente, porque quem passa por um toque divino não volta igual. Volta com mais compaixão e com um olhar mais profundo para o próximo. O descanso que está vindo sobre você não é apenas físico, é também emocional. As tensões acumuladas, os pensamentos repetitivos, as preocupações silenciosas, tudo isso começa a se dissipar. É como se uma nuvem de paz estivesse descendo sobre seus ombros. E ela vai permanecer. Você vai notar que está dormindo melhor, com sonhos mais leves, que seu humor está mudando, que sua sensibilidade está voltando. Tudo isso é parte da cura completa. Você vai sentir vontade de cuidar mais de si, de voltar a se olhar com carinho, de valorizar sua própria história, porque a cura que vem do alto reacende o amor próprio. E esse amor não é vaidade, é consciência de que seu corpo é templo de algo maior, um templo que foi restaurado, ungido e selado. E quem cuida de um templo vive com mais sentido, e quem vive com mais sentido espalha luz onde passa. Essa luz vai brilhar em você com naturalidade. O milagre que aconteceu na sua saúde será o começo de muitos outros, porque onde há fé ativada, há portas abertas. Você começará a ver mudanças em outras áreas. Relacionamentos se curando, projetos voltando, sonhos ressurgindo. É como se uma primavera estivesse se espalhando em todas as direções. Isso acontece porque eu nunca curo uma parte sem tocar o todo. O que começou com a saúde vai alcançar tudo que estiver ligado a você. Alguns ao seu redor não entenderão sua transformação. Vão dizer que você está diferente, que sua energia mudou, que sua alegria parece mais intensa. E isso será verdade. Você mudou, porque quem é tocado por mim não permanece igual. Você foi renovado na essência. E agora, até seu silêncio comunica. Sua paz se torna visível. Seu olhar transmite confiança.
E isso vai atrair pessoas que precisam do que você carrega, esperança viva. Se no fundo do coração você sente que algo novo está sendo ativado, declare: a restauração de Deus está viva dentro de mim. Porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30:17. Essa palavra é sua herança. Não está condicionada ao merecimento, mas à promessa. E promessa feita por mim é promessa cumprida. Você não precisa entender como tudo vai se dar, só precisa seguir com fé. Eu farei o restante. Este tempo que se inicia não será de sobrevivência, mas de colheita. Você vai começar a viver tudo o que não conseguia por causa da limitação física. Vai se abrir para novas experiências, vai retomar aquilo que abandonou por cansaço. E com isso, novas sementes serão plantadas, porque quem foi restaurado se torna instrumento para restaurar outros. E você será isso, uma ponte, um sinal, um lembrete vivo de que o céu ainda cura com amor. Você que suportou tanto em silêncio agora será ouvido. Não porque pedirá atenção, mas porque a força da sua história atrairá a escuta. Pessoas vão se aproximar para entender como você superou, e sua resposta será clara: Deus me tocou. Não haverá arrogância nisso, apenas gratidão, porque você sabe de onde saiu, e reconhecer isso diariamente será sua forma mais sincera de adorar. Seu corpo hoje é testemunho, e sua vida um altar vivo. Você vai perceber que os momentos mais simples serão os mais preciosos daqui em diante. A mesa em silêncio com quem ama, o café tomado sem pressa, o descanso verdadeiro depois de um dia cheio. Essas pequenas coisas que pareciam distantes se tornam marcas do que eu estou fazendo. Sua saúde restaurada não veio só para te devolver movimento, mas para te ensinar a valorizar cada batida do coração como prova viva de que eu ainda me importo. Cada amanhecer será mais do que um recomeço. Será uma afirmação do milagre que permanece agindo mesmo quando você não percebe. E essa consciência trará paz ao invés de ansiedade. Você não precisará mais correr contra o tempo. O tempo agora será seu aliado. Porque quem foi curado não corre por desespero, caminha com propósito. E a cada passo você sentirá o céu te guiando, como um compasso suave marcando seu ritmo. Você começará a lembrar de detalhes esquecidos. Coisas que antes a dor apagava, agora ressurgem com leveza. Aquela música que te fazia sorrir, o cheiro de um alimento que traz lembrança boa, a saudade saudável de um tempo em que tudo parecia mais simples. Isso é parte da reconstrução. Quando eu restauro alguém, também devolvo a memória de quem ela era antes da dor. E o reencontro com sua essência será um dos maiores presentes. Não estranhe se sentir vontade de mudar algumas coisas no seu ambiente. Essa vontade de reorganizar a casa, tirar o que não serve mais, trazer mais luz para o lugar onde vive. É o reflexo de uma alma sendo alinhada com a cura. O exterior começa a expressar o que o interior está vivendo. E toda mudança que nasce no espírito se manifesta no físico. Você verá como tudo se conecta, e isso te trará uma sensação profunda de pertencimento. Quem passa por um toque como o que eu te dei, nunca mais caminha da mesma forma. Porque a dor ensina, mas a cura transforma. E sua transformação está visível nos olhos, nas escolhas, na forma como você responde aos desafios. O que antes te abalava agora não encontra mais morada. A resistência espiritual que eu te entreguei criou raízes, e onde há raiz, há firmeza. Nada te derruba quando você sabe quem te sustentou no momento mais frágil. Escreva com fé agora. A presença de Deus restaurou o que eu achei que estava perdido. Sim, essa verdade precisa ser declarada. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5:10.
Você está vivendo isso. Cada palavra dessa promessa se cumpre em seu corpo e em sua história neste exato instante. Seus dias voltarão a ter ritmo. Não mais aquele ritmo acelerado da obrigação, mas um compasso equilibrado de quem caminha com consciência. Você saberá quando parar, quando prosseguir, quando silenciar. E isso não virá de esforço próprio, mas de sabedoria. Porque quando a saúde é restaurada, a alma também aprende a discernir. E esse discernimento te livrará de excessos, de pressões externas, de compromissos que adoecem por dentro. Você será surpreendido por momentos de gratidão profunda. Sem motivo aparente, sentirá o desejo de agradecer. No trânsito, ao caminhar na rua, ao olhar o céu. Não é coincidência. É meu espírito lembrando seu coração de que há um motivo real para essa paz nova que te envolve. É como se a alma sussurrasse o que o corpo já sente. Você está vivendo sob um cuidado que vai além do que se vê. E esse cuidado se renova a cada respiração. Vai chegar um momento em que você perceberá que a cura não veio apenas para você, veio através de você. Pessoas ao seu redor começarão a ser tocadas pela sua transformação, sem discursos, apenas pela sua presença leve, pela sua nova forma de enxergar, pela sua maneira de escutar com paciência, porque quem já sofreu, escuta com compaixão, e essa compaixão será instrumento de cura em muitas outras vidas. Você será canal, não por obrigação, mas por amor. Eu não apenas te livrei do que te adoecia, eu também te protegi do que ainda viria. Porque algumas dores são interrompidas antes mesmo de se tornarem visíveis. E você verá que certos diagnósticos foram evitados. Que algumas situações que poderiam ter se agravado foram paralisadas. Essa proteção silenciosa também faz parte do milagre. E quando entender isso, sua confiança em mim crescerá, porque saberá que eu cuido mesmo quando você não vê. A reconexão com o que te faz bem será inevitável. Lugares, pessoas, práticas que antes estavam distantes voltarão ao seu caminho. E isso não será nostálgico, será revelador. Porque o que eu estou construindo em você agora é um tempo de reconstrução afetiva. Você se verá mais aberto para abraçar, para ouvir sem julgamento, para perdoar com leveza. Tudo isso é fruto da cura, porque um corpo restaurado carrega uma alma mais livre. Permita-se celebrar até os detalhes. Um exame com resultado estável, uma caminhada sem cansaço, um dia sem dor. Cada pequeno avanço é um tijolo nessa construção divina, e eu estarei com você em cada etapa. Nos dias mais visíveis e nos dias silenciosos. Porque meu compromisso com você não é apenas com o milagre, é com a jornada. E a jornada, quando guiada por mim, é segura. Mesmo quando os olhos não enxergam o próximo passo. Você começará a lembrar das orações que fez em momentos de desespero. E ao lembrar, verá que nenhuma palavra foi perdida. Cada clamor foi registrado. E ainda que a resposta tenha demorado aos seus olhos, ela chegou na hora exata. Isso fortalecerá sua fé, porque verá que eu nunca deixei de ouvir. E o que parecia silêncio era, na verdade, preparação. Cada segundo foi necessário para que este agora fosse tão completo, tão real, tão transformador. Não tenha pressa em entender tudo. Algumas coisas só fazem sentido depois de um tempo. E a cura é assim. Ela não precisa ser compreendida. Precisa ser vivida. E você está vivendo. Já não caminha com medo. Já não acorda com angústia. E mesmo que ainda haja desafios, agora você sabe que não enfrenta sozinho. Essa é a diferença entre viver por esforço e viver por direção. E a direção que eu te dou é suave, firme e constante. A sua força será inspiração, não aquela força forçada de quem precisa provar algo, mas a força tranquila de quem sabe que foi renovado. Você verá como seu olhar atrairá confiança, como suas palavras terão mais peso,
porque agora você fala daquilo que viveu. E viver é o maior testemunho. Sua saúde restaurada não será tema de conversa, será marca de quem carrega a presença. E essa presença é reconhecida até no silêncio. Você vai reestabelecer sua rotina com mais leveza. Vai perceber que o que antes parecia impossível, agora se torna natural. Subir escadas, dirigir, fazer mercado, brincar com os netos, planejar viagens, tudo isso voltará a fazer parte da sua vida. E não como obrigação, mas como celebração. Porque cada movimento será uma prova de que o toque divino deixou marcas. E essas marcas não são visíveis aos olhos, mas são sentidas por quem vive. Mesmo nos dias em que o cansaço tentar se aproximar, você terá força para não se entregar. Porque agora existe uma memória espiritual ativada em você. Uma memória que grita dentro do seu espírito: você foi curado. E quem foi curado não aceita mais viver como antes. Sua postura diante da vida mudou. E com essa mudança, tudo ao redor começa a se moldar. Porque quem carrega a esperança transforma o ambiente onde pisa. Se em algum momento você sentir o medo tentando retornar, lembre-se do que já venceu. Lembre-se dos dias que pareciam intermináveis e que hoje já ficaram para trás. Lembre-se do que você sentia e que hoje já não faz mais parte da sua realidade. Isso te dará fôlego para seguir. Porque a cura também é alimentada pela memória, e a memória do milagre é o maior antídoto contra a dúvida. Guarde esse milagre dentro do peito como tesouro. Você começará a desejar momentos de solitude. Não por tristeza, mas por gratidão. Vai querer estar em silêncio para ouvir melhor. Vai buscar estar sozinho para conversar comigo em profundidade. Porque agora sua alma reconhece que eu estive presente em cada detalhe. E esse reconhecimento te levará a um relacionamento mais íntimo. Você vai perceber que orar não é pedir, é se alinhar. E a saúde que você recebeu é prova de que estamos alinhados. Tudo que você viveu até aqui foi preparação. A dor que enfrentou, o tempo de espera, os olhares de dúvida, as orações que pareciam sem resposta. Tudo isso foi matéria-prima para um milagre que hoje está em curso. E esse milagre vai se multiplicar. Porque onde há fé, há movimento. E onde há movimento do céu, há transformação. Você é agora um agente desse mover. E sua vida será lembrada como exemplo de que ainda vale a pena acreditar. Se sente que esta mensagem está ecoando dentro do seu espírito, escreva: eu estou vivendo o renovo de Deus no corpo, na alma e no espírito. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Esta promessa se cumpre enquanto você lê, enquanto respira, enquanto se deixa tocar. Não por emoção, mas por convicção. O céu continua trabalhando dentro de você. Você ainda vai se pegar sorrindo sozinho, como quem foi surpreendido por uma lembrança boa. E ali, no meio do cotidiano, perceberá que a dor que te acompanhava já não faz parte da sua rotina. Ela perdeu o poder de interromper seus momentos. E isso, para muitos, pode parecer pequeno, mas para quem viveu preso ao desconforto diário, é liberdade. Cada respiração, cada gesto, cada silêncio, agora será vivido com mais consciência e gratidão. Não é apenas o alívio que eu te dei, é a possibilidade de sonhar sem o peso da limitação. Você vai olhar para frente com mais expectativa, vai confiar em possibilidades que antes pareciam arriscadas demais. A coragem voltará a florescer. E ela não virá como um impulso, mas como uma certeza suave. Você foi tocado. E quem é tocado por mim não precisa mais temer o que virá, porque já carrega dentro de si o testemunho de que é possível recomeçar. Sua linguagem vai mudar. Não porque você foi ensinado a dizer coisas bonitas, mas porque sua alma está sendo curada. E a boca fala do que o coração está cheio.
Você vai notar que suas palavras se tornarão mais brandas, mais esperançosas, mais firmes. Até mesmo nas conversas mais simples, o tom da fé se fará presente. Isso não é forçado, é natural. Quem já andou no vale e voltou, sabe como usar as palavras com mais responsabilidade e amor. O olhar das pessoas vai te encontrar diferente. Elas não saberão explicar, mas perceberão, porque há um tipo de brilho que não nasce da vaidade, mas da superação. E você carrega isso agora. Um tipo de luz que não grita, mas ilumina. Você será procurado por causa disso. Alguns vão querer ouvir sua história, outros apenas se sentirão bem ao seu lado. E sem perceber, você estará sendo resposta. Porque quem é restaurado se torna abrigo. Não subestime os dias que parecem comuns. É neles que os milagres silenciosos se manifestam. Acordar sem dor, comer sem medo, dormir em paz. Essas coisas que já pareciam distantes estão sendo devolvidas a você como presentes do céu. E o mais belo é que virão sem estardalhaço. Simples, mas profundos. Presentes que não cabem em caixas, mas cabem no coração. Porque eu não faço obras para impressionar. Faço para transformar. Você sentirá vontade de retribuir, de usar o que viveu para alcançar outros. Não com discursos prontos, mas com atitudes sinceras. Vai ligar para alguém, vai visitar quem precisa, vai consolar quem ainda espera. Isso acontecerá de forma tão espontânea que você nem perceberá o impacto imediato. Mas eu estarei nisso, em cada gesto. Porque você foi curado não para se isolar, mas para carregar cura também nos ombros, no olhar, nas mãos. Escreva agora, se crê. Minha saúde foi restaurada pelo toque invisível de Deus. Permita que essa verdade floresça dentro de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmos 23, 1-3. Essas águas estão fluindo agora, e esse refrigério chegou sem anúncio, mas com profundidade. Você está sendo pastoreado com cuidado e intenção. Você vai voltar a caminhar longas distâncias sem pressa, apenas apreciando o que antes passava despercebido. As árvores, o céu, o som dos pássaros, o vento no rosto. Tudo vai parecer novo. E não é porque mudou ao redor. É porque você está sendo renovado por dentro. Seus sentidos estão sendo despertados. Sua percepção está sendo curada. Agora você consegue enxergar beleza até nos dias nublados, porque o sol da fé nasceu em seu interior. A rotina voltará a fazer sentido. Você não viverá mais apenas cumprindo tarefas. Vai redescobrir propósito em cada atividade, mesmo nas mais simples. Cozinhar, cuidar da casa, trabalhar, fazer um café, tudo terá outro ritmo. Isso é cura também. Quando o corpo e a alma se alinham, até os compromissos ganham leveza. Você não se sentirá mais sugado por tudo. Vai perceber que a energia está voltando, e com ela o desejo de estar presente, inteiro. Sua fé se tornará mais prática. Não será mais sobre acreditar no que não vê, mas sobre viver com base no que já experimentou. Você será capaz de orar com autoridade, não como quem repete o que ouviu, mas como quem viveu. E esse tipo de oração é diferente. Ela carrega a verdade, ela move. Porque quem foi levantado carrega no espírito o peso da redenção. E quando fala, a voz traz cura. Essa será sua nova linguagem de fé. Eu vi quando seu corpo se cansava antes mesmo do dia começar. Vi quando o medo de uma recaída te fazia perder o prazer nas coisas boas. Mas também vi quando, mesmo sem forças, você escolheu continuar. E hoje eu te recompenso, porque sua perseverança não foi ignorada. Ela foi combustível para o milagre. Agora você não caminha mais por resistência. Caminha por revelação.
E essa revelação é clara. Você foi restaurado pela minha fidelidade. Alguns dias serão de silêncio interior, mas nesse silêncio você vai perceber o quanto sua alma precisava de paz. Não haverá urgência, não haverá aquela sensação constante de ter que se provar. Você se sentirá satisfeito com o que tem, com quem é, com o que vive. Isso é sinal de que a cura alcançou a alma. A alma curada não grita, ela repousa. E nesse repouso você reencontrará alegria em estar consigo mesmo, em estar com os outros, em estar comigo. A reconexão com a espiritualidade será natural. Você se verá buscando mais tempo a sós, mais momentos de leitura, mais músicas que elevam o espírito. E tudo isso não será esforço, será sede, porque o milagre não se limita ao corpo. Ele desperta o espírito, e agora o seu espírito reconhece a fonte de onde jorrou o renovo. Você vai querer beber mais, vai querer permanecer, porque sentiu na pele o que significa ser amado com intensidade. Você será procurado por pessoas que carregam dores semelhantes às que você superou. E quando isso acontecer, não hesite em contar sua jornada. Ela não é motivo de vergonha, mas de testemunho. Você não foi curado para se calar, foi curado para semear. E cada palavra que você disser carregará algo especial, porque será temperada com empatia. E a empatia é o solo onde as curas mais profundas florescem. Sua voz será medicina para muitos. Não haverá mais pressa em chegar ao futuro, porque agora você sabe que cada dia carrega um pedaço do milagre. E quem reconhece isso vive diferente, vive com menos ansiedade, com mais presença. Você vai saborear os momentos com mais lentidão, com mais verdade. E isso vai tocar quem vive ao seu redor, porque viver com leveza é contagiante. Sua saúde emocional e física será como um campo florido que convida outros a parar, respirar e crer. Haverá dias em que as lágrimas virão, mas não serão de dor. Serão de uma gratidão que não cabe nas palavras. Você se verá emocionado com gestos simples, com conversas sinceras, com músicas que antes pareciam comuns. Isso é o Espírito restaurando até as emoções. Porque uma alma sarada sente mais, ama mais, perdoa mais. E essa profundidade afetiva será como perfume, silencioso, mas marcante. As pessoas vão perceber que algo mudou em você. Você poderá revisitar memórias sem sofrer. Porque agora elas não doem mais como antes. Elas apenas lembram do que foi vencido. O que antes era ferida, hoje é cicatriz. E cicatriz não sangra. Cicatriz prova que você passou, sobreviveu, venceu. E toda vez que tocar essas lembranças, faça isso com respeito. Foram elas que te trouxeram até aqui. Elas fazem parte do processo. E o processo, por mais doloroso, te preparou para viver o que está vivendo agora. Os próximos dias trarão mais equilíbrio. Você vai perceber que aquilo que antes roubava sua energia já não tem mais lugar. Os pensamentos repetitivos, os pesos invisíveis, os sentimentos de culpa vão ceder espaço para a consciência da graça. E a graça não acusa, ela acolhe. E quem é acolhido, floresce. Você florescerá com maturidade, saberá dizer não sem culpa, saberá cuidar sem se anular, saberá amar sem se perder. Isso é cura completa. Escreva com coragem: minha vida está sendo reconstruída pelas mãos de Deus. E receba esta promessa como selo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O que começou como um suspiro de socorro, hoje se transforma em cântico de vitória. Porque o mesmo Deus que te levantou, continua conduzindo seus passos, e cada passo novo será firmado sobre um chão de esperança. Nada será desperdiçado. Cada lágrima, cada oração, cada silêncio terá sua resposta. E essa resposta é a vida nova que pulsa em você agora.
Você não apenas foi curado, você foi reposicionado. E esse novo posicionamento trará frutos. Frutos de paz, de sabedoria, de amor, de contentamento. E quando olhar para trás, entenderá que cada curva, cada vale, cada noite escura fez parte de um plano maior. Um plano que agora começa a brilhar em você, por você, com você. Se esta palavra falou com o mais profundo da sua alma, não deixe que ela pare em você. Curta agora este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se no canal para caminhar comigo em direção a novas revelações e compartilhe com alguém que precisa urgentemente desse toque divino. Há muito mais vindo do céu e cada vídeo é um encontro marcado com o sobrenatural. Permaneça aqui, continue assistindo e prepare-se para viver experiências ainda maiores. Seu milagre é só o começo.